Amém. Boa noite, queridos. Ele está fraquinho aqui, eu acho que não me ouviu, não. Boa noite. Oi, Pai seja com você. Agora começou aquela sabotagem que os irmãos fazem assim. Tira o microfone, tira o som, bota o som. Bem, estamos desde... Está indo e voltando mesmo. Do microfone do cantor. Pode ter certeza. Ó o nível. Ei, ó. Aperta aquele botão lá, Mateus. Voz poderosa. Voz do Bira. Bota a voz do Bira aí. Voz do Bira. Bem, estamos desde quinta-feira, né? Foi um tempo gostoso no meio dos irmãos. Eu acredito que foi um tempo produtivo também. Mas antes de eu começar a falar com vocês, eu gostaria de chamar o Rúlio aqui. O Rúlio repartiu comigo ali rapidinho uma palavra ali comigo. Eu falei, Franco, eu creio que Deus está falando isso aqui. E eu queria que ele falasse porque eu acho que há uma conexão aqui no Espírito, aqui sobre o que Deus colocou no meu coração. Amém. Boa noite. Boa noite. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, diz: contudo, regozijai-vos, não apenas porque o Espírito vos obedece, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. A alegria, a grande alegria de Jesus no Espírito. E Deus me colocava no Espírito que não é para se alegrar simplesmente pelo que o demônio se submete, ou que está ou não está acontecendo, mas se há uma alegria em Jesus, uma alegria, uma grande alegria de Jesus no Espírito, e que o nosso nome está escrito no livro da vida, e essa alegria que Jesus quer restaurar no meio da igreja. Existe tristeza sim, existe arrependimento sim, mas há uma alegria que está no Espírito de Deus, e que Deus quer restaurar essa alegria. Amém. Amém. A gente sempre acreditou na alegria da salvação, né? De vez em quando alguém faz aquela oração do salmista, né? Restaura, restitui-me a alegria da salvação. A alegria da salvação. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque quando o Rúlio me procurou, eu estava justamente me lembrando de uma mensagem que eu ministrei há vários anos, sobre alegria. Sobre alegria. Quem me inspirou essa mensagem foi uma carona que nós demos para uma irmã indo para a reunião da igreja. Então, nós estávamos indo para a reunião da igreja e aí encontramos a irmã, sempre isso, né? Só que essa irmã tinha uma história muito interessante entre nós. Primeiro, porque ela era uma enfermeira, teve um câncer assim, dos mais agressivos na época da Dina Sfat. Lembra da Dina Sfat? Os mais antigos vão lembrar, né? Da atriz da Globo que morreu com câncer. Era o mesmo câncer, com a mesma malignidade e tal. E ela, sendo enfermeira, os médicos não pouparam ela da notícia de que ela estava com um câncer muito agressivo e de que ela em breve iria morrer. Essa irmã, ela faz aniversário no dia 2 de novembro. Como é que eu sei? Porque é o dia dos finados. E ela tinha um estigma com ela. Ela sempre acreditou, por ter nascido no dia 2 de novembro, que ela iria morrer cedo, que ia morrer logo. E já uma jovem senhora, mãe de 3 filhos, ela contraiu esse câncer maligno. E ela então padeceu muito, mas ela tomou uma decisão radical na época, por fé. Ela decidiu não operar. Ela falou: eu só quero tomar remédios para as dores, mas não quero operar. E nesse processo aí, foi quando nós nos conhecemos, né? Foi um tempo assim muito precioso, e Deus operou um milagre na vida dessa irmã chamada Alzira. Mas só que com o passar dos anos, ela provando a vitória do Senhor, ela teve uma grande tristeza. Ela perdeu um filho jovem, ela é mãe de 3 filhos, e ela perdeu um filho jovenzinho jogando vôlei. Ele jogando vôlei, bonito, forte, inexplicável, saudável. Ele infartou ali, passou mal, chegou no hospital, morreu. Foi uma tristeza muito grande para todos nós, para a igreja e para essa irmã, né?
ela, no primeiro momento, eu não sei se Ricardo está aí. Cadê Ricardo? Está aí na área, Ricardo? Não. Ah, está de plantão. Ingrid chegou a conhecer essa família, Ingrid? O filho chegou a conhecer ele? Não. Mas Ricardo conheceu com certeza, que era daquele grupinho lá, daquela geração. Então, esse Alberto, ele partiu para o Senhor de forma assim muito... Mas o que essa irmã me inspirou, né? Um dia eu dei carona para ela indo para a reunião da igreja, e ela então entrou muito sorridente, muito feliz assim, e eu estranhei assim. Eu acompanhei os dias da Alzira, ela vinha tão triste, eu muito compreensível, né? Luto, dor, tristeza. De repente ela estava sorrindo e feliz da vida, e eu falei assim: oi, Alzira. Aí ela entrou no carro, né, tal. A gente foi conversando, e de repente eu fui mais ousado, né, e perguntei a ela: estou vendo você tão alegre, o que houve? Ela declarou uma frase assim para mim, ela falou assim: eu escolhi a alegria. Eu falei: escolhi a alegria. A Bíblia manda a gente se alegrar, né? Paulo dá mandamento. Mais de uma vez ele diz: alegrai-vos no Senhor. E ele escreve essa carta de uma cadeia, ele está preso. Ele está preso, animando os irmãos a se alegrarem, não obstante todos os problemas e dificuldades na vida. Muito provavelmente porque quando nós nos alegramos, nós expressamos o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o que é o reino de Deus, irmãos? É paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo. Uma alegria que não é uma alegria natural, é uma alegria sobrenatural. Claro que quando ela desceu lá no sítio, eu conversei melhor com ela. Falei: mas como é que tu fez essa escolha? Ela falou assim: Deus falou comigo que eu poderia seguir triste e ser consumida pela minha tristeza. E não era uma tristeza sem motivo, era com motivo. Mas nesse momento, Franco, eu fiz uma escolha. Eu escolhi a alegria. É por isso que está me vendo sorrindo. E a hora que ela decidiu pela alegria, o Espírito Santo encheu ela de alegria. Óleo de alegria ao invés de pranto. Impressionante. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. O Espírito Santo é próprio da presença do Espírito Santo trazer alegria aos nossos corações, mesmo quando a situação não é a situação que a gente gostaria. Outro dia, eu digo outro dia porque não tem muito tempo isso não. Em 2 momentos eu me inquietei com a conversa de algumas irmãs. A irmã, quando fala pertinho assim, tu fica ouvindo, né, também, né? Não é só a mulher que ouve conversa não, o homem também ouve. Mas eu estava ouvindo as irmãs conversando, e eu vi quando uma delas começou a animar a outra, dizendo: não, vai dar tudo certo, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu, de verdade, a primeira vez até passou, mas a segunda vez eu intervi. Eu intervi dizendo assim: olha a minha conversa, de repente não agradou muito as irmãs no primeiro momento, mas foi exatamente assim que eu falei com elas. Eu falei: amada, eu tenho um cuidado quando você diz que a pessoa deve estar bem, porque vai dar tudo certo.
Por que, Franco? Falei, porque nós não estamos bem porque está tudo certo. Às vezes, a figueira não floresce. Pode ser que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide. O fruto da oliveira murcha, morre, engana. Contudo, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Até porque a nossa vida não consiste apenas nos dias que nós passamos nessa terra. Você diz amém ou não? O apóstolo nos anima a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas eternas, porque de fato as coisas que nos fundamenta não está aqui. As nossas raízes não são dessa terra. Você diz amém ou não? O trono, a autoridade, o poder que buscamos não está nessa terra. Não está. Você diz amém ou não? Não está. Nada nesse mundo nos satisfaz. Alguns até tentam se satisfazer com as coisas desse mundo, mas logo, logo vai descobrir que ele é insaciável. A Escritura mesmo diz que o homem não se sacia com dinheiro, não se sacia com aquilo que o dinheiro pode comprar. É o que está escrito aqui. Você pode ganhar muito dinheiro, comprar tudo que você puder e ainda assim você é insaciável. Porque nada nessa terra te sacia. Jesus, quando ensina os seus discípulos ali, em Mateus capítulo 5, logo no início do Sermão do Monte, ele vai dizer: felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça, mas não é justiça qualquer, não, é justiça do reino, porque serão saciados, serão fartos, amém? Porque no mais não te sacia. Então nós não temos nada nessa terra que nos sacie, que nos preencha de fato, que nos deixe pleno. Seremos infelizes, segundo Jesus, se nós tivermos sede e fome por alguma coisa desse mundo. E o reino de Deus, que nós buscamos e queremos e vivemos, ele é, em sua essência, a alegria do Espírito Santo. Ele enche nosso coração de alegria. Aí eu disse, voltei para as irmãzinhas lá de novo. Falei, querida, vocês ficam dizendo assim, fica tranquila que vai tudo certo. Se não der certo, ela vai perder a tranquilidade, pô. Essa não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é assim: o Senhor está contigo. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor não te abandona. Ele disse: eis que estou com você. Amém? Ele vai dizer isso para mim e para você nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele vai dizer: eu sigo aqui contigo, não te abandono, não te deixo, eu estou com você para sempre, até os confins desses séculos. Amém? É isso que ele diz. Ele não diz, vai dar tudo certo. Porque o nosso conceito de certo pode não ser o conceito de certo dele. O salmista também disse: foi bom eu ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Em algum momento ele concluiu que foi bom. Aquela amassada, aquela tribulação, aquela angústia, foi bom para ele.
Foi bom eu ter passado. O salmista diz assim: na angústia, tu me deste largueza. Então foi bom ficar angustiado. Eu era inflexível. Eu era mais duro. Eu já fui pior. Eu já fui mais implacável. Eu já fui mais sem misericórdia. Eu já fui menos compassivo. Mas na angústia o Senhor me deu largueza. Eu fiquei mais flexível, mais amoroso, mais cuidadoso, mais atencioso. Me tornei um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe. Na angústia. Então Deus, na sua economia, não desperdiça nada. Se você está vivo aqui, me ouvindo, me vendo aqui ou em casa pela internet, significa que Deus tem um plano ainda na tua vida. E Ele segue trabalhando com você. E segue moldando esse vaso. Amém? E segue cuidando de você. E segue te amando. E segue dizendo para você que Ele está contigo. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que tudo na tua concepção não está dando certo. Não está saindo do teu jeito. Mas será que não é o jeito de Deus? Será que não é a forma dele fazer? Por que, Franco? Porque para Deus, as coisas que nós valorizamos tanto, elas são temporais, elas são passageiras, elas não têm valor eterno. Alegre-se. Amém? Outra palavra que eu quero te dar, que foi a que veio assim no meu coração. Diga comigo assim, diga comigo não, diga para você mesmo. Descanse. Fala, descanse. Fala, você pode ordenar a tua alma. Tu diz assim para a tua alma assim: minha alma, bendiga o Senhor. Diga, minha alma, bendiga o Senhor. Mas também você pode dizer assim: minha alma, descansa. Às vezes eu digo assim: Franco, descansa, Franco. Quando é que eu falo descansa para o Franco? Eu falo principalmente quando o que está diante de mim não me compete. Eu não posso realizar. É algo que só compete a Deus. Está nas mãos de Deus fazer. O que eu faço? Eu oro, descanso, espero, porque não está nas minhas mãos. Abra a tua Bíblia em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, e você vai ler. Eu acho que eu vou ler todo o contexto, porque eu acho que se eu não ler o contexto, alguém pode perder uma bênção hoje. Então eu vou te dar o contexto dessa fala de Paulo, que é um contexto para muita gente até difícil. Tem gente que não engole esses ensinos aqui, mas é uma doutrina apostólica, né? E eu vou então te dar o pacote inteiro, para você digerir ele como ele é inteiramente. Paulo está dizendo algo que a maioria rejeita, mas diz assim, versículo 6, Gálatas 6, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Muita gente, inclusive, tem dificuldade de ensinar esse texto, porque parece que você está reivindicando algo para você, quando você está ensinando. Parece que poxa, já que eu estou te ensinando, cuida bem de mim. Parece isso, né, que você está reivindicando. Parece que Paulo está reivindicando também. Você sabe que Paulo não está reivindicando nada. Ele só está ensinando o padrão de Deus. E o padrão de Deus é o seguinte: se alguém semeia em você coisas espirituais, não é nada você retribuir com bens materiais. Não é nada.
Por quê? Porque os bens materiais acabam aqui. E as sementes espirituais que você leva para a tua vida são eternas. Não tem valor. Então nem dá para comparar coisas materiais com coisas espirituais. Não dá para comparar. Então muita gente se fecha para essa verdade. Mas Paulo começa aí, dizendo isso. E ele diz assim, não se engane, porque alguém pode enganar você. Alguém pode te enganar. Tem líderes corruptos, alguém pode te enganar. Mas eu vou falar qual é o pior engano. É quando você engana a si mesmo. E ele fala, não se engane, para de se enganar. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Você não pode burlar do Senhor. Pois aquilo que a pessoa semear, eu estou lendo uma versão chamada NAA, a nova versão Almeida atualizada, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então o contexto é esse, ele falou, você faz o bem para aquele que está te instruindo e não se engane, porque você vai estar brincando com Deus, vai estar zombando de Deus. Aquilo que você semear, você colhe. Então esse é o contexto de Paulo. E aí ele vai dar um exemplo. Ele fala assim, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então quando você semeia na tua própria vontade humana, buscando teus próprios prazeres, teu egoísmo, satisfazer a si mesmo, você vai colher isso em algum momento, de algum jeito, porque você está semeando para a carne. Mas quem semeia para o Espírito, você está fazendo algo para Deus, que você tem certeza que você está fazendo para Deus. Sabe quando alguém te chama assim de burro, otário, que está fazendo algo, que ele julga que você está fazendo algo para o homem, mas você tem consciência de que você está fazendo para Deus? Quem semeia para o Espírito, disse Paulo, colherá vida eterna. Então existem muitas coisas que a gente faz, que quem está de fora criticando, aquele espírito crítico, pode até em algum momento achar que você está fazendo para o homem. Mas quando você tem fé e consciência de que aquilo que você está fazendo é para Deus, você vai colher também vida eterna. Você vai colher do Espírito. Você está semeando para Deus, você vai colher do próprio Deus. E aí o versículo 9 é o versículo que eu queria terminar, não, o 9 e o 10, né? E não nos cansemos, Paulo se inclui, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, oportuno, faremos a colheita, se não desanimarmos. Tem uma versão que fala se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Diga, façamos o bem a todos. Mas principalmente quem? Os da família da fé, os domésticos da fé. Eu falei aqui sexta-feira com a liderança dessa carga que está no meu coração. Falei, irmãos, eu tenho encontrado muita gente cansada mesmo. Eu vou até mais além, porque quando terminou a nossa conversa aqui, aquele irmão chamado Gustavo, que alguns conhecem como Produto, é isso mesmo? Está por aí ele, não? Está não, Produto, não está não? Os irmãos estão dizendo, está não, vai ficar gravado para ele. Mas terminou, ele me puxou no cantinho ali e falou, Franco, ele é professor de educação física, começou a trocar. Eu conheci Produto lá no Rio de Janeiro, no último retiro de carnaval, junto com André e Bia, tá, também Produto com sua esposinha, seu filho lá. E aí trocamos uma ideia, ele veio e falou, Franco, eu sou professor de educação física, às vezes a gente cansa mesmo, fisicamente ensinando, tá? É aquela atividade que cansa, né? Eu falei, eu não sei por que o Produto, Gustavo, eu não sei por que eu quando leio esse texto, eu tenho a impressão que esse texto quer dizer algo mais, porque parece tão forte, Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Parece que tem algo mais. Aí eu curiosamente abri ali, eu falei, deixa eu pesquisar aqui agora, e fui lá abrir e fui ver a palavra no original, no grego original que foi escrito, e eu fiquei
feliz com a testificação que já estava no meu coração. Eu olhei e falei assim, rapaz, essa palavra é mais forte do que eu pensava. Porque, na verdade, a palavra ali é esgotamento. Paulo está falando assim, ó, não nos esgotemos em fazer o bem. Porque a coisa é cansar. Cansaço normal, que você deita, descansa, repõe, né? Mas, amados, tem uma hora que nós ficamos esgotados. E é isso que ele está falando. Ele está falando de um esgotamento. É um momento que você já não tem mais de onde tirar forças, de onde tirar ânimo. Você está simplesmente esgotado. Eu fiquei pensando depois, falei, meu Deus, será que alguém chega a essa condição assim de perder todo o ânimo já, toda a força? Jojo, já e Jojo. É que eu virei para cá e vi já, eu olhei para aqui e vi Jojo ali, eu falei, já, né? Joelso. Assim, imagina você encontrar alguém, ou você mesmo provar assim, um esgotamento tão forte, de você não ter mais forças para ajudar ninguém, fazer o bem, nenhuma semeadura mais para o Espírito, de você olhar para dentro e dizer assim, meu Deus, acabou, não consigo fazer mais nada. Esse esgotamento que Paulo está falando, ele está falando, não se esgote de fazer o bem, não chegue a esse ponto. Por quê? Porque no tempo certo faremos a colheita. Se não desanimarmos, se a gente não desanimar, a gente vai colher. Todo o bem que nós fizermos, nós iremos o quê? Colher num tempo oportuno, no tempo de Deus. E eu vinha falando com os irmãos, eu quero falar com vocês aqui, repetir um pouco, né? E existem coisas que nos esgotam, nos cansam, que é aquele cansaço que você não encontra descanso. No fundo é isso que vai te esgotar. O que vai te esgotar é quando você entra num ciclo de canseira sem descanso, que você acaba não descansando em nenhum momento. O que pode cansar tanto uma pessoa, Franco? Bem, tem coisas que nos cansam muito. Acho que a principal, não sei se é a principal, mas uma delas é você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas eu posso fazer alguma coisa que Deus não mandou? Claro, está cheio. A Bíblia dá vários exemplos de coisas que Deus não diz para fazer e a gente faz. Quer ver? Um exemplo. A nossa luta não é contra a carne Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, Então, o que acontece quando você fica lutando contra a carne? Você está fazendo algo que Deus não mandou. Deus mandou você ficar lutando contra a carne? Isso vai levar você a um esgotamento. Você não luta contra a carne. O teu problema não é nenhum irmão. O teu problema não é nenhum homem. O teu inimigo maior, ele é espiritual. Paulo vai explicar isso lá aos Efésios. Então, quem despreza o mundo espiritual e fica batendo de frente com pessoas, ele vai esgotar rápido. Porque você está fazendo uma luta que Deus não mandou, e certamente vai usar armas que Deus não te deu. Vai te esgotar. Você tem um desenho, você foi desenhado. Deus te designou para algumas coisas. Quando você se mete a fazer aquilo que Deus não te desenhou para fazer, tu vai cansar também. E às vezes você insiste em fazer algo que não é teu desenho, que Deus não te moldou para aquilo. Você tem um desenho. Deus te designou para algo. E aí, quando você insiste em fazer
algo fora do teu desenho, quando você está dando o máximo do teu pior, você também, em algum momento, vai esgotar. Você nem ama o que está fazendo, porque não é o teu desenho, pô. Você acha que Deus te moldaria de um jeito? Vou pegar aqui um exemplo que eu li num livro muito legal, eu sempre recomendo a leitura desse livro. Deus te equiparia, vou pegar aqui o exemplo do Gratini, Deus equiparia você de pé de pato. A gente entrou no museu do Gratini hoje lá mesmo, vocês precisam conhecer aquele museu. Pé de pato, o balão de oxigênio, máscara. Agora ele diria para você assim: escale uma montanha. Deus faria isso contigo? Deus não é louco? Se Deus te equipa de pé de pato, máscara, balão de oxigênio, Deus te manda para onde, irmão? Para onde que Ele te manda? Para o mar, pô. Ele te equipou para isso, para o mar. Mas se você insiste com aquele pezão de pato, subir a montanha, virar um alpinista, você vai cansar, você vai esgotar. E se ele te der uma mochila, machadinho, uma bota assim de cravo, né? Uma touquinha para ficar, dar uma camisinha xadrez, luvinha, cordinha, ele vai te mandar lá para a Praia do Forte mergulhar? Vai! Eu te pergunto, vai? Claro que não, Deus não é doido, pô. Ele te equipou para subir a montanha, então sobe a montanha, pô. E cada um de nós tem um desenho. E quando a gente tenta fazer algo que não é o nosso desenho, nós nos esgotamos. Estamos fora. É muito comum, inclusive, tu ver jovens cansados, tentando fazer a faculdade do pai, não a dele. Querendo fazer o que o pai quer que ele faça. Eu conversei com uma moça sobre isso. Ela estava falando medicina por causa da família. A família sonhava. E eu falei, de verdade, o que queima no teu coração? Ela não vai acreditar. Eu falei, fala, eu quero ser professora. Mas só que a mãe dela é professora. E a mãe dela diz assim, professora jamais. Mas ela ama ensinar. Olha que drama. Pessoa fazer algo que nem ama, que não queima. Quantas pessoas fazem uma profissão porque dá dinheiro? Deus nem te desenhou para aquilo, mas tu faz porque dá dinheiro. Você deve ser uma pessoa muito infeliz, fazendo aquilo que Deus não te desenhou para fazer. Então, existem muitas coisas. Estou citando aqui, mas a relação é grande. Mas vamos falar de outra coisa que nos esgota. Fazer aquilo que só Deus pode fazer. Irmãos, como diz meu amado Leandrão, que bênção. Irmãos amados, meus queridos, eu vou falar cabofriense porque tem gente de tudo que é canto aqui, né? Tem até uma irmã da Bahia ali. Deixa eu falar uma coisa, meus amados, para vocês. As maiores dádivas, vou usar a expressão melhor, as melhores dádivas da vida não estão nas nossas mãos. As coisas mais importantes da vida, a própria vida, não está nas nossas mãos. Nenhum de nós tem o poder de dar vida para outra pessoa, nem natural e nem vida espiritual. Nós não temos o poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. A gente não consegue converter ninguém. Se pudéssemos, com certeza, os primeiros da nossa lista seriam os nossos amados. Quantos são pais aqui? Você querer salvar todos os teus filhos. Porque esse poder não está na tua mão, salvar teus filhos. O que você pode fazer? O que cabe a você? Pregar, testemunhar,
ensinar, ser modelo dentro de casa, inspirar teus filhos, você corrigir também, mas salvar não. Salvar você não pode. Ah, Franco, se eu pudesse, eu abriria a cabeça do meu marido e botaria juízo lá. Eu sei, mas você não tem esse poder. Ninguém tem o poder de dar sabedoria a outra pessoa. Vem cá agora, quem quer sabedoria, vem aqui que eu vou impor as mãos, tu vai receber. Não recebe pela imposição das mãos. Inclusive sabedoria, que alguém diz, é o dom da sabedoria. Irmão, tem sabedoria e sabedoria. Tem um dom do conhecimento que tu pode até receber pela imposição, não, mas sabedoria da Bíblia, você só recebe depois de passar por um processo chamado temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, a verdadeira sabedoria. Não é a ciência, não é aquele dom, não é aquela luz que você, pô, fulano tem uma luz, fala assim, né? Cara, que coisa maravilhosa. Isso não é sabedoria, mano. Sabedoria às vezes não fala. Sabedoria é vida. Quando você lê Provérbios, você vai ver que Provérbios, o sábio fala com a vida. Passei no campo do preguiçoso, estava lá o preguiçoso. A casa do preguiçoso, o campo do preguiçoso fala dele. Vai ficar ruim, porque ele é preguiçoso. Um montão de gatilho, um montão de coisa, é preguiçoso. Mas quando você vai no campo do sábio, na casa do sábio, tem alguém falando alguma coisa, discursando no quintal? Não, a casa que está falando. Quando é que você conhece um rapaz tolo? Ele está aí no meio da gandaia, aí se entregando a todo tipo de prostituição. Eu não preciso que ele fale bonito, inclusive ele pode ter até milhões de seguidores na internet. E você olhar e dizer assim, é um tolo. Não tem sabedoria esse garoto. Daqui a pouco vai dar ruim para ele. É um tolo. Como é que você vê um garoto sábio? Ele foge. Diz lá o texto de Provérbios, mas a Bíblia também conta a história de José. Ele foge. Ele não prega para a mulher adúltera. Ele foge. Ele mete o pé. Ele não tem discurso. Ele tem vida. Ele sabe da cilada. Ele foge da cilada. Então, sabedoria você vê na vida. A mulher sábia edifica a casa. Você diz amém ou não? Ela fica tagarelando no ouvido do marido. Lembra daquele texto? Tagarele no ouvido do teu marido, que ele vai mudar. Muito falar. É isso. Mas tu é sábia, tu deve ter um discurso lindo, eloquente. Você é convincente. Você é uma mulher poderosa, cheia de argumento. Você vai convencer esse homem. É isso que a Bíblia diz? Não, eu vou dizer o que a Bíblia diz. A mulher, a serva de Deus, se ela tem algum marido cabeça dura, ela deve, em silêncio, ganhar seu marido. Como, Franco? A verdadeira sabedoria necessariamente não fala. Olha que texto interessante. Confronta os dois textos de Provérbios. Diga comigo assim: a mulher sábia, não é encontro de casais não, irmãos, tá? Diz a mulher sábia, edifica. A tola destrói com as próprias mãos, lembra? Agora diga comigo assim: a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Por que a mulher que teme o Senhor será louvada? Porque ela é sábia. Ela é sábia pelas escolhas dela, pelos caminhos dela. Não tem discurso. Talvez ela não saiba nem falar bem. Talvez ela não tenha milhões de seguidores. Mas ela é sábia. Sábia está na vida. Sábia está no relacionamento. Nenhuma mulher tem o poder de abrir a cabeça do marido e dar a ele sabedoria. Mas toda mulher pode orar pelo marido. Mais do que isso, deve orar pelo marido, deve orar pela família e dizer: Senhor, não está em mim da sabedoria meu marido, mas está em ti.
Aumenta a lista. Paz, saúde. Vai aumentando a lista. Fala o seguinte, irmãos, eu já desafiei alguns irmãos a isso. Faz a lista das pessoas que você ama, mais ama. Depois faz a lista das bênçãos que você gostaria que essas pessoas recebessem. Sabe o que você vai descobrir? Que nenhuma delas está em suas mãos. Você não tem o poder de dar às pessoas que você ama o que elas precisam, de verdade. E onde é que está isso, Franco? Está em Deus. E, digo mais, graças a Deus, que não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Por que, Franco? Não podia estar na tua mão e você distribuir para os teus parentes? Não, amado. Eu sou homem, eu passo. Homem fica fraco, homem tem até apagão, esquece. Homem tem dor de barriga, homem morre. E se a bênção da tua família depender de você, a hora que você acabar, a bênção sobre a tua família acabou. Olha o que Deus diz, que Ele é Deus que abençoa 1000 gerações daquele que faz a vontade dele. O homem é como a erva, é como a flor de uma erva qualquer, uma florzinha bonita. Ele seca, ele passa, ele murcha, toda aquela glória, todo aquele vigor, toda aquela beleza, né? Toda aquela beleza vai acabando, vai acabando. Joelson, quando me conheceu, eu devia ter uns 19 anos, 20, na flor da idade, estava voando, correndo assim, igual um doido, né? Dando ordem unida para lá e para cá, e Joelson chegando lá, todo recrutinho lá, ainda estava fofinho ele, fora de forma, mas tudo passa, essa glória passa, você já não é mais aquele jovem vigoroso, passa, vai tudo embora. O homem é assim, ele murcha e ele acaba, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor não passa, meus amados, a palavra fica. Então a promessa de Deus de abençoar a tua casa permanece, Ele é fiel, e Ele é Deus, e Ele reina. Você diz amém ou não? Diga a Sião, o teu Deus reina, Ele está no trono, sentado e reinando e cuidando não só de você, Ele cuida da tua casa, e você não deve tentar fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por que, Franco? Porque você vai ficar exaurido, cansado, esgotado. Quem cuida de gente aqui? Não precisa nem levantar a mão não, só pensa, eu cuido. Discipulado, que você tenta fazer o papel de Deus, quando você quer ser a quarta pessoa da Trindade, é um discipulado horrível. Por que, Franco? Porque você está tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer, então você vai oprimir a pessoa, e o discípulo vai se sentir como? Oprimido. Oprimido, ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir reprovado, porque ele nunca atende às suas expectativas. Discipulado bom é quando o discipulador sabe o lugar dele, ele não se cansa e ele não oprime. Não se cansa, ele ensina, aconselha, dá direção, dá, puxa a orelha, puxa, mas ele não domina, ele não tenta fazer a pessoa dar fruto, ele não estica o discípulo, vem cá que eu vou esticar, que você está muito pequenininho, não tem como, amado, ele não te coloca no espichador para você crescer. Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Ou seja, não é nada quem planta, não é nada quem rega, quem dá o crescimento, quem é que dá o crescimento?
mas nós não damos crescimento para os nossos filhos, nem naturais, nem espirituais. A gente não tem esse poder. Está nas mãos de quem? Deus. Eu lembro de uma vez, vi minha esposinha ali, eu lembro de uma vez, a gente estava em Curitiba, a Denise estava aflita por alguma coisa, com relação aos nossos filhos, nossos netos, sei lá, não me lembro, era a família. Parei com a baixinha assim, falei, meu amor, Piateixo, olha para o vovô aqui. Olha, meu amor, o que eu vou te falar. Eu tinha 21 anos, você tinha acabado de fazer 16, quando nós nos casamos. 2 anos depois, nosso casamento já tinha acabado. Tua referência é essa, que você já sabe, e a minha é pior que a tua. Jesus entrou na nossa casa. Jesus entrou na nossa família e nos trouxe até aqui. Por que você acha que Ele não vai fazer a mesma coisa com os nossos filhos? Com os nossos netos? Ele é o mesmo. Ele é poderoso. Nós não estamos aqui, não chegamos aqui pelo nosso próprio esforço, mérito, poder, capacidade. Não foi, amados. Imagina 2 loucos, 2 tolos, 2 meninos casados, brigando todo dia por alguma razão. Jesus entra e leva esse casal a completar 40 anos de casado. Só pode dar glória a Deus, vai dar glória a quem? A mim não é, a Deus, pô. Porque na minha força, o que eu fiz em 2 anos foi destruir meu casamento, com meus adultérios, com a minha bagunça toda que eu fiz. Em 2 anos eu destruí meu pacto. Mas Jesus entrou. E Ele pegou toda aquela bagunça que eu fiz e começou a trabalhar e construir. Ninguém consegue desconstruir o que Jesus está construindo, a não ser tua própria carne. Se você deixar Jesus entrar, Ele edifica. Agora, Jesus fez uma promessa que a gente não pode esquecer dela. Qual é a promessa, Franco? Ele disse que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você que chora pela igreja, você que geme pela igreja, você que sofre pela igreja, eu sei que tem um monte de gente que sofre pela igreja, de verdade, e chora, e geme. Meu amado, escuta esse carequinha, lá do grupo do Coroas da Garoa. Escuta, Jesus edifica a sua igreja. Quando Jesus age, ninguém impede Jesus. Agindo Deus, ninguém impedirá. Você não tem um zelo maior do que Deus pela igreja. Você não tem amor maior pela igreja do que o que Jesus tem. Você nem derramou sangue pela igreja. Não morreu por ela. Jesus sim. E o poder de edificar está nas mãos dele. Você diz amém ou não? Então, de vez em quando eu digo para mim, Franco, descansa. Outra coisa que eu digo para mim, Franco, isso não te compete. O que eu faço nessa hora? Eu oro. Eu falo para o Senhor, essa bola é tua. Eu não tenho poder para fazer. Eu não posso fazer. Quando eu oro pelas igrejas que eu sirvo, o que eu faço? O dia um irmão falou, Franco, eu não sei como é que tu aguenta. Eu falei, eu não aguento. Não, mas como é que tu aguenta? Eu falei, eu não aguento. Não, mas me fala qual o segredo. Não tem, mano, eu posso para o Senhor tudo. Ele que aguenta, eu não aguento nada, porque eu não aguento nada, eu não aguento nem comigo mesmo, vou aguentar com a igreja. Eu não aguento comigo, olha para mim, rapaz.
Eu não aguento comigo. Eu vou querer levar a igreja nos ombros. Não tem como. O pouquinho que eu sirvo a igreja é no poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquilo que ainda me resta fazer, eu não faço sem Ele. Jesus falou, sem mim, nada você pode fazer. Ou seja, o que compete a mim fazer como pai, agora como avô, como marido, como discipulador, como pastor, como líder, o que compete a mim, ainda depende de Deus. Ou seja, eu não faço sem Ele, não consigo fazer sem Ele. Então como é que é a nossa vida? A nossa vida é na plena e total dependência do Espírito Santo, amado. Eu não consigo dar um conselho bom sem o Espírito Santo. Eu não consigo dar uma direção sem o Espírito Santo. Eu não tenho direção sem o Espírito Santo, como é que eu vou dar para alguém sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo eu não sou nada, não sou ninguém. Eu dependo dele para tudo, até para me alegrar. Se eu quiser ficar alegrinho, eu não dependo de cachaça, eu sou abstêmio, alguns anos, de vinho, nada disso, de nem remedinho para ficar alegre, nem remédio eu gosto. Ah, tomar um remédio, não gosto, não curto, tomo um chazinho de vez em quando, se não for fazer mal o chá, porque a minha alegria não depende de nada disso, depende do Senhor. Se Ele se mover, eu me alegro. Às vezes eu acordo alegre e canto até samba, o pessoal não curte muito, mas eu sou meio eclético, né? Eu curto samba cristão, samba bom, né? Curto e canto, acho um ritmo bonito, alegre, acordo, nem sabe como eu sou barulhento, acordo cantando e vou para a minha meditação. Eu consigo ler e escrever com música para evangelizar os vizinhos, só para você ter noção. É música alta, eu gosto de música alta. Denise não, Denise é toda regradinha. Aí ela de vez em quando, Franco, por favor, baixa mais um pouco, eu gosto de barulho. Você fala, aí se alguém pergunta, da onde vem tudo? Eu não tenho, a fonte só tem uma, é o Senhor. Em ti, disse o salmista, são todas as nossas fontes. Nele. Amém? Ouvi Moisés Júnior, cadê? Eu vi Moisés Júnior aqui, cadê ele? Posso? Cadê Moisés? Mandou uma mensagem, eu estava perguntando sobre ele, falou uma coisa muito interessante, ele falou, Franco, me mandou um texto justamente sobre descanso, né? Jesus falou, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, lá, citando Mateus 11, aí ele mandou o texto, e ele falou, claro, o convite de Jesus diz que para a gente tomar o fardo dele, o jugo dele, né, o fardo de Jesus é um fardo leve, o jugo é suave. Ele diz, aprende de mim. Engraçado que Jesus não fala aprende comigo, ele fala aprende de mim. Aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente aprende com a humildade de Jesus, com a mansidão de Jesus, e ele promete descanso para a tua alma. Aí Moisés falou, então Franco, eu estava assim num momento difícil e tal, mas eu fui para Jesus. Eu fiquei pensando assim, Moisés, e pedindo a Deus, Senhor, que todos possam ir para ti. Não só o Moisés, mas todos. Porque todos que vão para Jesus encontram descanso nele. Paz, alegria, dando certo, não dando certo. Encontre em Jesus motivo de louvor. Tu pode dizer como Jeremias disse assim, tu és o meu louvor. Eu não gosto quando alguém diz assim, alguém tem motivo para louvar a Deus. Amado, nosso motivo para louvar a Deus é Deus. Tu pode dizer como Jeremias disse, tu és o meu louvor. É tu que é o meu louvor. Porque as coisas outras podem tudo faltar. Só quem não pode faltar é o Senhor. Porque o meu louvor és tu. Amém?
há muitos anos, lá na época de Jailton tocando violão, lá no sítio. Só tem muito tempo. Ademar de Campos, até as meninas perguntam, tem não, Ademar de Campos aí não? Tem Ademar de Campos. São umas canções antigas de Ademar de Campos. Eu até lembrei lá no sítio, que canção linda. Tem uma canção que eles juntam uns salmos assim, 1 ou 2 salmos e cantam. Aleluia, aleluia, oh aleluia. O refrão é esse. O começo da música diz assim: Senhor, eu venho te louvar por este novo dia. Lembra? Senhor, eu venho te adorar com este novo cântico. Não há quem eu deseje além de ti. Não há na terra a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a ti. Aleluia, Essa música, ela segue na minha vida. De vez em quando vai assim, porque é antiga, né? Diz que o escriba versado no reino de Deus abre o seu tesouro, tem coisas novas e coisas velhas. Mas, meu Deus, como esse salmo me bate. Não há quem eu deseje além de ti. Não há na terra. A quem tenho eu no céu, Senhor? Senão a ti. Ele é tudo. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso louvor. É a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. O nosso cântico. A nossa salvação. Ele é o centro. Ele é o fundamento. Ele é a palavra. Ele é a luz. Ele é a verdade. Ele é a vida. Só é tudo para nós. Outro dia eu falava, Senhor, disse para ele sério. Eu falei, Senhor, tu és tudo. Esse dia, oração de velho. Eu falei, Senhor, tudo, mas deixa eu te falar uma coisa séria, Senhor. Quando eu falo tudo, quando eu falo que o Senhor é tudo, eu preciso te dizer algo. Não alcança ainda o que tu és. Por quê? Porque eu te conheço tão pouco que o meu tudo perto de ti deve ser nada. Porque o meu tudo não te explica. O meu tudo não te alcança. O meu tudo não te descreve. O meu tudo não é nada, Senhor. Meu tudo não é nada. Então mesmo quando eu falo, Senhor, que tu é meu tudo, não considero o que eu estou falando. Esse louvor é débil. Essa declaração é fútil. Essa declaração não significa nada. Porque eu te conheço tão pouco. E talvez eu te ofenda dizendo que tu é tudo para mim. Quando eu nem sei de verdade quem é Cristo na sua plenitude. Talvez se eu soubesse, poderia dizer, tu és tudo. Mas eu não vi nada ainda. E o nada que eu vi, eu digo que é tudo. Porque Ele de fato, irmãos, é tudo. Tudo que nós precisamos. Tudo que nós almejamos. Às vezes a gente não sabe disso. Às vezes a gente não tem ideia de que Jesus é tudo. Não tem ideia. Às vezes a gente se perde. Às vezes a gente olha para essa terra e acha que tem alguma coisa nessa terra ainda que nos resolve, que
que nos atende, que nos sacia. Mas o Senhor é bom. E às vezes Ele arranca nossas bases, mexe em tudo, para mostrar que Ele é tudo. Alguém disse, acho que foi Rick Warren que disse, o Senhor só será tudo para nós quando Ele for a única coisa que nós tivermos. E às vezes Ele faz isso para nos ajudar. Ele vai tirando as coisas que nós pensamos que são tudo. Alguém até disse, Deus está me tirando tudo. Sabe de nada, inocente. Às vezes Ele vai tirando aquelas coisas que a gente chama de tudo, para a gente descobrir que Ele é tudo. A bondade do nosso Pai. Amém? Então eu quero te chamar, te convidar assim, alegre-se no Senhor. Não se canse. Descanse no Senhor. Vamos falar com Ele? Quem quer orar? Desculpe, irmãos, eu às vezes me emociono. Às vezes não dá para segurar, né? Não dá para segurar às vezes. Quem quer falar com o nosso Pai? Eu quero, Pai, te invocar nesse lugar, Senhor. Irmão amado, irmã querida, você que está nesse lugar hoje aqui, e por alguma razão você está cansado, esgotado. Tu olha para você e diz, eu não tenho de onde tirar. Eu vou te falar, o Senhor está aqui entre nós, e Ele quer te encher. Ele quer te renovar. Ele quer renovar tuas forças. Porque o bem que você semeou até aqui não vai ficar na pista não, amado, minha amada. Ele vai te dar forças para você seguir adiante. E você colher todo o bem que você semeou. Você e a tua casa. Então eu quero te chamar aqui para orar contigo. Eu gostaria que você, que está cansado, sobrecarregado, você que está se sentindo esgotado, se achando esgotado, se vendo esgotado, é para você mesmo essa mensagem. Deus separou essa noite para você. Se por acaso você estiver em casa, você pode também ser alcançado por essa oração. Mas se você estiver aqui, eu queria que você passasse aqui. Eu quero orar contigo. E quero pedir a alguns irmãos para orarem por você também. Fica na liberdade de se levantar. Pode vir. Passa à frente. E eu vou entender que você que está aqui à frente quer esse renovo do Senhor. Tu pode falar, Senhor, eu preciso de Ti. Quem está sofrendo, diz a Bíblia, faça orações. Talvez você esteja cansado porque está fazendo algo que Deus não mandou você fazer. E talvez você esteja esgotado porque você está fazendo algo que só Deus pode fazer na tua vida. Ninguém mais. Chega mais para frente. Chega aqui pertinho de mim aqui. Chega pertinho, isso, sem medo. Chega pertinho. Isso, amado. Eu não sei o que te cansa. Eu não sei o que te esgota, mas eu sei quem te renova. Eu sei quem é capaz de te dar forças novamente. Eu sei quem é capaz de te abraçar e te renovar tão poderosamente. E te levar para casa voando como águia. Ora lá, xarabacas, Pai amado, Deus bendito, Tu és o nosso maior, na verdade o único
tesouro que nós temos. Tu és o nosso bem maior. Não temos ninguém e nada que se compare a Ti. Ninguém e nada. Tu és incomparável, Senhor. Tu és o único fundamento da nossa vida, Senhor. A grande verdade, Pai, aqui. Tudo que temos, Senhor, que é bom, que amamos, aí é bênção Tua, é dádiva das Tuas mãos, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que é a Tua bondade que nos faz conquistar, que nos faz avançar, que nos faz ter. És Tu, Senhor. Tu és a fonte de toda sabedoria, de todo bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, Pai. Não é resultado do nosso braço, não é resultado da nossa força, não é, Senhor, porque somos bons, justos, nada. Tudo de bom é por Tua própria bondade. Pai, contempla-nos com a Tua presença, com o Teu renovo. Pai, olha esses irmãos, olha os Teus filhos, que estão aqui cansados, alguns esgotados, sem forças, Senhor, sem ânimo. Pai, para quem iremos, Senhor? O Senhor move nesta noite, nesse lugar, enchendo os corações com a Tua presença. Move, Senhor, nesse lugar, trazendo cura às nossas almas. Pai amado, se alguém entrou aqui doente do corpo, doente da alma, doente do espírito, Pai, que seja uma noite de milagre, em nome de Jesus, Pai. Move o Teu Espírito Santo, faz esse rio fluir entre nós. Faz o Teu rio, Senhor, passar aqui. Arabaxara laçai. Batiza com Teu Espírito. Renova os Teus dons. Traz à memória o que pode dar esperança. Liberta o cativo. Salva o perdido. Alegra aquele que está enlutado, triste. Oh, Jesus. Senhor, faz a Tua obra entre nós. Pai, onde há divisão, que toda parede de divisão caia por terra em nome de Jesus.
Faça-nos um, Pai. Faça-nos um, Pai, em nome de Jesus. Isso é obra tua, Senhor. Senhor, onde há falta de perdão, que tu enches corações agora de perdão. Onde houver trevas aqui, Senhor, que tu traga convicção de luz, de pecado. Pai, o que faltar para nós, produza nessa noite, Pai. Pai, essa noite, no nome de Jesus, que ela seja muito, muito especial para essa igreja. E que ela seja um marco, Pai, de um recomeço contigo, Senhor. Porque não temos outro bem além de Ti. Nem no céu e nem na terra. Não temos, Senhor. Tu nos sustenta. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e fim. Tu és o centro da nossa vida. Nós estamos aqui só por Tua causa, Senhor. Isso é literal, Senhor. Só estamos aqui por causa do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, multiplica no meio desse rebanho graça, misericórdia, amor. Multiplica o Teu amor no meio desse rebanho, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Em nome de Jesus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Choro duro uma noite, alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Então diga: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não viver a minta, toda vida eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Amado Jesus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto não viver a vida, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o nosso louvor. Aleluia. Tu és o nosso cântico. A nossa força. Amém. Tu és a nossa salvação. Amém. Aleluia! Quantos querem louvar o Senhor com uma salva de palmas?